Fala, investidor. Antes de falar de prejuízo ou lucro da Vale, eu quero que vocês entendam uma coisa. De onde vem o dinheiro da Vale, tá? No quarto trimestre de 2025, a empresa gerou quase 60 milhões em receita, tá? Esse é um ponto muito relevante. E olha como esse dinheiro é distribuído. 78% da receita da empresa vem do minério de ferro, tá? 11% vem do níquel e 10% vem do cobre. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que é essencialmente uma empresa de minério de ferro, tá? E agora, olha a concentração geográfica dessa receita. 50% é oriunda da China, 10% vem da Ásia, outros 10% da Europa e apenas 8% está aqui no nosso país, no Brasil, e 6% do Japão, tá? Qual é a conclusão que nós tiramos desses dois pontos, pessoal? A Vale depende diretamente da economia chinesa e do ciclo global de commodities, tá? Ou seja, qualquer crise que afete o minério de ferro lá na China, que afete a construção civil, por exemplo, pode afetar diretamente o resultado da Vale. Tá? Esse é um ponto importante. Agora sim, nós vamos falar um pouquinho sobre o resultado da Vale, uma vez que nós já entendemos aqui como é a concentração regional da Vale e quais são os geradores de receita da empresa. Então, vamos entrando aqui no site do RE da empresa, tá? Importante, sempre que forem ver os resultados de uma companhia, tá? Sei que vai ter muitas notícias, tá? Mas tentem buscar direto na fonte. Então, nós temos aqui o site da empresa, vemos aqui em investidores, informações ao mercado e apresentação de resultados, resultados, apresentações e relatórios, tá? Então, é aqui nesse site que vocês têm acesso à política de dividendos, e informações referente à empresa propriamente dita, tá? Nós já baixamos a apresentação aqui, tá? E vou utilizar aqui a ferramenta do Notebook LM para transformar essa apresentação em algo mais simples para todo mundo ficar, para que fique mais simples o entendimento para vocês, tá? Joguei aqui no Notebook LM e já já ela vai nos trazer as informações de forma mais simplificada, digamos assim. Então, agora que já conhecemos um pouco da empresa, sobre sua concentração regional e concentração também no minério de ferro, vamos olhar para o resultado da empresa de 2025 e, portanto, aqui também do fechamento do quarto TRI de 2025, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a mensagem aqui do CEO Gustavo Pimenta, tá? Ele já abre aqui a mensagem dizendo: em 2025 a Vale entregou um desempenho excepcional, atingindo ou superando todos os guidances enquanto avançou em prioridades estratégicas que reforçam nossa ambição de longo prazo. O que ele está dizendo, pessoal? Ele está dizendo que bateu todas as projeções. Guidance quer dizer projeções, praticamente, tá? Então, ponto importante, tá? Vamos agora ver de fato o resultado. Vamos olhar receita líquida de vendas, tá? Quanto maior a receita líquida, pessoal, maior tende a ser a geração de caixa. Quanto maior o número de vendas, maior o número de receita que impacta diretamente no EBITDA da empresa, tá? Então, olhando nesse indicador, nós temos aqui de receita líquida de vendas 11 bilhões, tá? Temos um crescimento aqui anual
ano contra ano de 9%, e no trimestre contra trimestre teve um crescimento de 6%, ou seja, a empresa cresceu aqui em todos os cenários. Quando pegamos o fechamento do ano de 2025 comparado com 2024, a empresa cresceu a receita em 1%, também um crescimento, né, em todas as perspectivas. As despesas aqui, custos e despesas totais aqui, ele exclui Brumadinho e descaracterização de barragens, tá? Nessa perspectiva, cresceu ano contra ano 4%, trimestre contra trimestre cresceu 6%, tá? E no acumulado cresceu 1%. Também despesas cresceram aqui em todos os cenários, tá? Despesas relacionadas a Brumadinho e descaracterização de barragens, essa outra linha aqui também de despesas, tá? Então aqui de 240 bilhões, teve um crescimento aqui de 122%, tá? E no ano teve um crescimento de 48%. No EBITDA ajustado, pessoal, que é a fotografia mais próxima do caixa da empresa, né? Digamos assim, nós temos que a empresa bateu aqui 4,58 bilhões, com um crescimento aqui de 21% comparando ano contra ano e 5% comparando trimestre contra trimestre. Quando você olha para a evolução do ano no acumulado, a empresa cresceu 4%. Tá? Além disso, o EBITDA pro forma fechou em 4,8 bilhões, tá? Ou seja, 17% acima do período de 2024 e 10% trimestre contra trimestre. Teve um crescimento interessante. E no ano, né, fechamento do ano aqui 2025, comparando com o ano 2024, teve um crescimento de 3%. Ou seja, a fotografia da geração de caixa da empresa tá bacana. A empresa entregou aumento de receita, a empresa entregou um EBITDA maior, tá? Ou seja, a parte operacional da empresa tá ok. E isso é importante, tá, pessoal? Por outro lado, nós vimos um lucro líquido atribuível aqui de menos 3 bilhões e 800, tá? Ou seja, a empresa reportou um prejuízo, tá? Que quando você compara com o fechamento de 2024, ou seja, 2025 em relação a 2024, a empresa teve uma queda no resultado de 62%. O lucro líquido de 2025 foi de 2,3 bilhões, enquanto o lucro líquido de 2024 foi de 6,1, ou seja, 62% menor, tá? E a gente já vai entender o que aconteceu, por que a empresa teve essa redução e, portanto, esse prejuízo aqui de 3,8. E aí ela destaca aqui também o lucro líquido atribuível pro forma, que aqui ela já destaca. Se ela traz uma linha meio que com uma retificação, né, com um pro forma, ela está dizendo que esse lucro líquido de 3,8 bi de prejuízo, tá? Na prática, o pro forma está dizendo que ela teve um lucro líquido de fato de 1,4 bilhão, ou seja, um lucro positivo, tá? Nessa perspectiva, a empresa cresceu o lucro líquido em 68% ano contra ano, e quando compara o trimestre contra trimestre, a empresa caiu 47%. Em todo o período de 2025, a empresa teve, nessa perspectiva, 7,7 bilhões de lucro líquido, comparado com 2024, que foi 6,1, ela cresceu 28% o seu lucro, tá? Agora nós vamos entender o que aconteceu, por que a empresa teve esse prejuízo, tá? E antes que eu esqueça, tá? Teve aqui também
um fator importante na dívida líquida expandida. A empresa também teve redução nessa linha da dívida de 5%, ano contra ano, trimestre contra trimestre caiu 6% e no acumulado caiu 5%, ou seja, um resultado também bastante interessante. Entendendo agora na prática o que aconteceu com esse lucro líquido, ele destaca o seguinte, tá? Ele traz aqui o proforma, tá? Que é o resultado positivo de 1,5 bi, que foi 68% maior ano contra ano. Tá? E aqui ele está dizendo o que impulsionou esse lucro. Tá? Na prática, o que foi que impulsionou? Foi um maior EBITDA pro forma, impactado pela avaliação do valor de mercado de swaps no resultado do quarto TRI, refletindo a depreciação de 14% naquele trimestre. Esses efeitos positivos foram potencialmente compensados por um aumento de 449 milhões de dólares, aqui no caso, tá? Do provisionamento da Samar, e além de outros fatores que ele vai pontuando aqui, tá? Que tornaram esse resultado de 1,5 bilhão de lucro positivo, tá? O que proporcionou esse resultado. Por outro lado, ele também destaca que o lucro líquido atribuído aos acionistas foi de menos 3,8 bilhões, ou seja, aquele prejuízo que já comentamos, ou seja, uma queda de 3,4 bilhões ano contra ano. Mas o que foi que caracterizou esse cenário mais complicado, né? Então ele destaca que foram os efeitos mencionados acima, foram dois impairment de 3,5 bilhões nos ativos de níquel da Vale Base Metals no Canadá, ou seja, teve um reconhecimento aqui de uma despesa decorrente de uma revisão para baixo das premissas de preços de longo prazo do níquel, né, com base em estimativas de mercado. E o outro ponto foi a redução de 2,8 bilhões decorrente da baixa de impostos diferidos de subsidiárias registradas em tributos sobre o lucro. O que ele está dizendo, pessoal? Ele está dizendo que teve efeitos não caixa, efeitos não recorrentes que impactaram no resultado do quarto trimestre de 2025. E por isso teve esse prejuízo de 3,8 bilhões. Como não é recorrente, é um ponto que não preocupa tanto os acionistas, porque esse aqui é um efeito que não vai se perpetuar para 2026, em tese. Tá? Pode acontecer outras questões, mas esse ponto especificamente aqui foi um ponto não recorrente, tá? Então isso aqui é muito importante, porque você sai daquela visão de ver apenas a linha do lucro líquido, porque isso, querendo ou não, afeta aqueles investidores que estão vendo apenas a cotação, estão vendo apenas a linha do lucro líquido e acaba não vendo o que de fato está acontecendo nas entrelinhas da empresa, ok? Então vamos dar uma olhada agora como que o mercado reagiu na abertura hoje do pregão. Então, abrindo aqui a ferramenta do Status Invest, pessoal, tá? Olhando aqui a cotação da Vale, atualmente cotada em R$ 83,92, a empresa caiu hoje mais ou menos 3%, tá, pessoal? E 3,57 foi a queda de hoje, tá? Nós temos aí a máxima e a mínima, tá? A mínima do mês foi R$ 83,92 e a mínima das 52 semanas foi R$ 47,78, ou seja, teve uma baita de uma recuperação aí ao longo das semanas, tá? A máxima das 52 semanas foi R$ 90 e a máxima do mês foi R$ 90, chegou a bater R$ 90 aí, tá? O yield aqui, dividend yield aqui está 9,08%. Baita de um dividend yield, tá, pessoal? A empresa pagou nos últimos 12 meses aí R$ 7,06. E nos últimos 12 meses a empresa aqui valorizou 55,49%, tá? No mês atual tem uma quedinha aí de
pouco mais de 1%. Mas o fato é que hoje a empresa aí, em sua cotação, caiu ou cedeu aí 3,57%. Uma variação aí, a gente não sabe dizer, nós não sabemos dizer se essa queda vai se intensificar ao longo da semana ou se ela vai amenizar ou vai retornar. Não dá para saber isso. Como diria Luiz Barsi, o mercado é um maníaco louco depressivo. Você não consegue prever, não dá para fazer essas previsões. E nem faz sentido a gente tentar buscar essas questões. O que é importante é a gente fazer isso, estudar, tá? Analisar e entender quais os comportamentos que a gente precisa tomar em relação aos resultados. Então chegamos aqui ao final de mais uma análise de empresa. Hoje falamos da Vale, tá? Falamos aqui um pouquinho de sua concentração regional, com fator preponderante da China. Falamos de sua concentração no minério de ferro, tá? E se você chegou até aqui ao vídeo, deixa no comentário se você já tinha visto os resultados da Vale, se você já conhecia esta empresa, ou até se você já tem as ações da Vale em sua carteira, tá? E por fim, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Encontro vocês no próximo vídeo.